Bom, estamos mais uma vez reunidos em Brasília para prosseguirmos a leitura, né, e os comentários do livro As Dores da Alma, editado pelo Espírito Hamed. E hoje nós vamos prosseguir ali, falando novamente sobre o medo, uma terceira chave simbólica que o Hamed coloca. Vamos iniciar. Dentre as muitas dificuldades que envolvem a agorafobia, a mais grave é a incerteza de nosso valor pessoal e as crenças de baixa autoestima que possuímos, herdadas muitas vezes na infância. Quando envolvidos pelo temor, não conseguimos avançar. Deixamos de ter ideias inéditas, de viver experiências interessantes e conhecer novas criaturas. Dessa maneira, apesar do banquete da vida sempre ser oferecido a todos de maneira semelhante e harmônica, ele passa despercebido. Referindo-se à vida social, esclarece-nos a obra basilar da codificação. Deus fez o homem para viver em sociedade, não lhe deu inutilmente a palavra e todas as faculdades necessárias à vida de relação. Uma das muitas manifestações do medo mais problemáticas para as criaturas é a denominada fobia social, ou agorafobia. Etimologicamente, agorafobia significa medo da praça. Ágora, praça, palavra oriunda do grego. É o pavor de fazer o que quer que seja em público. Conceituamos fobia como sendo um medo superlativo e desmedido, transferido a indivíduos, lugares, objetos e situações que naturalmente não podem provocar mal algum. Quando a agorafobia se torna crônica, começa a atrapalhar a vida dos indivíduos em todas as áreas do relacionamento humano. O fóbico social receia ser julgado e avaliado pelos outros, pois os comportamentos que mais temem são falar, comer e ou beber diante de outras pessoas, frequentar cursos, palestras, festas, cinemas, ou seja, qualquer atividade social em lugares movimentados. Aberta a comentários, Dani. Interessante, né, Tássia? Porque a gente estava até comentando antes como que Hamed tem três lições para o medo, né? Para a gente ter noção do quão forte ele pode ser e do quanto ele pode nos paralisar, né, na nossa encarnação. Você vê que agora ele traz um sentimento de medo muito agudo, porque anteriormente era medo, mas era um medo que nos atrapalhava conosco mesmo, né? Agora envolve a sociedade, envolve o todo, porque a gente realmente, nesse ponto aqui, é um medo que nos paralisa sobremaneira, né? Então eu fico pensando assim que é engraçado, né? Porque a gente vai fazendo conexões. O Fernando Pessoa, ele tem, né, uma mensagem que fala que se a gente não tiver coragem na vida, vai chegar um momento em que a gente vai viver à margem de nós mesmos. Então, cara, isso é tão lindo, assim, você perceber que quando você não consegue ter essa atitude interna, né? Você não consegue ter a coragem interior, como que as coisas vão congelando na nossa vida, né? E aí você vai perdendo a capacidade de viver pequenas e grandes coisas, né? Quando ele fala aqui, dentre as muitas dificuldades que envolvem a agorafobia, a mais grave é a incerteza de nosso valor pessoal e as crenças de baixa autoestima que possuímos. Herdamos muitas vezes na infância. O problema é que essas questões de autoestima, de valor pessoal, elas não são só dessa encarnação. Muitas vezes é mesmo uma prova, uma expiação que tu traz de outras encarnações e são coisas que foram construídas ao longo da nossa existência enquanto espírito. E aí, quando você chega nessa encarnação, você já tem essa bagagem. O problema é, quando nós somos educados nessa encarnação, nem sempre, vamos dizer assim, que é feito o bom combate em relação a essas questões. Na verdade, elas são, na maioria das vezes, fortalecidas, porque nós enquanto adultos, também não temos essa percepção. Aí, o que, que a gente faz? Ao invés da gente construir uma autoestima na criança, a gente mina a pouca que ela tem, e aí cresce um adulto com muito mais problemas do que soluções, né? Porque, veja, essa oportunidade que a gente tem de renovar nessa encarnação é com o intuito de renovar tudo em nós.
Não é só o nosso corpo físico que vem como criança, que é para a gente ter esse momento mais maleável, digamos assim, para a gente. Não, isso que é uma renovação de ideias, é uma renovação de atitudes, como diz o outro livro do Hamed, mas é um renovar por completo. Então, quando a gente consegue ser um adulto que já está com uma margem diferente de pensamento e você incute naquela criança o valor pessoal dela, o medo, ela vai chegar num determinado ponto que ela vai ter o conflito ali. Mas o conflito vai sobrepor aquilo que tem mais peso dentro dela. Então, se ela recebeu a orientação com amor, com respeito, com cuidado, onde foi construído esses pilares que são muito importantes, porque isso aqui fala da segurança que a pessoa tem nela mesma. É de tudo. Então, se você não constrói isso, chega um tempo, às vezes você tem aquela criança que não gosta de brincar no parquinho, um exemplo também. Claro que a gente não vai forçar a criança a ir, mas você vai construindo formas com que a criança vá saindo dela mesma, que ela vá conseguindo conviver com outras crianças, com outros adultos, com... Isso é uma dinâmica de construção, não é imposição. Que quando você impõe, você vai brincar com aquela criança, você chega lá, a criança, ao invés dela ser livre, ela vai estar mais presa ainda. Então, assim, eu penso que essa frase para mim aqui, ela é muito especial, essa primeira, porque fala de coisas muito importantes, assim, no sentido de que a gente precisa construir essa dinâmica, assim, e favorecer a evolução daquele espírito que foi confiado a nós. Porque aquele que é criança hoje, ele vai ser um adulto. E aí eu penso assim, você está construindo relações com a criança de maneira que ela está se curando ou de maneira que ela vai precisar se curar quando for adulta? Que são coisas muito distintas. Que ela já vai ter as dinâmicas próprias, porque mesmo que nós tenhamos uma infância relativamente mais saudável, ainda assim nós temos questões de vidas anteriores que às vezes aparecem, e na maioria aparecem, e a gente tem que lidar com isso também. Então, a minha reflexão é nesse sentido. Ai, Dani, eu achei tão poético esse primeiro parágrafo, né? Apesar do banquete da vida ser sempre oferecido a todos de maneira semelhante e harmônica, ele passa despercebido, né? E o quanto mesmo com essas grades mentais que a gente coloca, né, de isolamento mesmo. A gente não percebe as oportunidades que estão aí, embaixo do nosso nariz, do nosso lado, né? Essa semana isso ficou assim muito latente assim para mim, sabe? O quanto de fato essa nossa visão da realidade ela passa mesmo por essas deturpações assim. Então, como diz a lição, né, essa pessoa desse medo extremo ela vai se fechando, vai se encaixotando mesmo, se isolando a tal ponto que de verdade ela não observa as oportunidades da vida, ela não observa a realidade, né? Observa com aqueles olhos tão fixados no medo que nada de novo aparece, né? E o que é a vida senão esse movimento bonito de estar o tempo todo encontrando pessoas e situações que vão nos movimentar, que vão nos trazer ensinamentos, né? Então, para essas pessoas que vivem isso, imagino que sejam muitas, não sejam poucas, né? E que, em algum grau, me parece que isso reside em todos nós. Talvez, às vezes, não dessa forma tão intensa, mas em graus mesmo. Porque, como você diz, é, a gente vem de vidas e vidas ali num treinamento de várias coisas, né, Dani? Então, me parece que talvez de determinados graus, às vezes de uma forma muito leve, isso reside também dentro de nós. E eu acho bonito também quando ele diz ali, né, referente à obra do Kardec, né, a pergunta lá do Livro dos Espíritos: Deus fez o homem para viver em sociedade, não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida da relação. Ou seja, a gente veio aqui para travar esse contato com as outras pessoas, né? Não para viver isolado. E me parece muito aquela coisa bonita assim de que, bom, eu
eu sou diferente de você. E nessa diferença de você é onde reside a minha beleza, na nossa diferença em relação a todas as outras pessoas, é onde está o nosso valor. E que a gente saiba, e eu acho que é parte do nosso papel dizer isso ao mundo, mostrar a beleza daquilo que cada um tem de diferente, né? Como se fosse mostrar mesmo a minha alma que é diferente em cada um de nós para o mundo. E veja bem, quando a gente não faz isso, a gente não cumpre parte do nosso papel, que é nos mostrar quem realmente somos e com esse valor tão bonito que cada um tem, sabe? Então, que a gente saiba dizer as nossas palavras e não necessariamente é, fazer alguma palestra, nada disso, né? Mas a nossa vida social, travando contato ali com as pessoas que são necessárias para o nosso amadurecimento, gente. Então, dizer as palavras, né? Dizer que nós somos, dizer sobre nós, né? Dizer sobre a nossa visão de mundo, para que também as outras pessoas possam acrescentar um pouquinho de nós na própria vida, porque o que somos nós não é a soma de todas as pessoas que passam pela nossa vida, né? Então, me parece muito sobre isso, né? E em relação, por exemplo, a fobias, fobia de falar em público é algo extremamente comum, né? E se a gente for ver essas raízes ali desse medo é muito sobre esse valor pessoal, né? O como a gente se enxerga no mundo, né? Muito sobre aquela primeira lição que ele comenta sobre a timidez e o que é uma pessoa tímida, senão alguém que tem tanto medo do julgamento alheio, do seu próprio valor, que prefere não se exteriorizar, ou seja, não falar nada. Então, às vezes, não é fazer um estudo, né? Porque nem todo mundo gosta, nem todo mundo realmente é, tem que fazer isso. Mas é travar contato, porque às vezes numa simples conversa, né? Às vezes não demonstra sua opinião, não fala nada, com medo de ser julgado, de ser interpretado. E aí eu estava vendo que uma das formas da gente ir perdendo isso é que eles falam que no processo da psicologia é dessensibilização, né? Ou seja, aquilo que eu tenho mais medo, eu vou fazendo aos pouquinhos. Então, não precisa ser uma palestra, mas eu começo falando numa conversa que simplesmente eu ficaria calado com medo do que as outras pessoas pensariam. Então, eu estava vendo até uma palestra que surgiu aleatoriamente, que eu não acho que seja aleatório, né? Mas ele conversando assim, e ele é um psicólogo hoje formado da palestras, ele fala que o maior medo que ele tinha era de falar em público, né? E que ele passou por uma situação muito constrangedora e que isso criou um trauma profundo dentro dele em relação a falar em público. Mas que depois disso ele sabia que isso ia inviabilizar a profissão dele, né? Quer dizer, e inviabilizar a forma dele ajudar as outras pessoas, dele trabalhar, e ele gostava de falar em público, mas ao mesmo tempo tinha um medo gigantesco. E ele conta que ele se propunha todos os dias, ele falava que na aula ele simplesmente não dizia nada, nada, entrava mudo e saía calado, né? E que ele se propôs a fazer um compromisso de 3 vezes por semana, no mínimo, ele falar alguma coisa, por menor que fosse. E de, ao longo desse processo, dele ir se sensibilizando, né? Ou seja, ao longo do tempo, ele ia ganhando uma experiência nova, ia ganhando consciência, né? Ia ganhando novas oportunidades ali de ver, olha, dessa vez não foi tão ruim, olha, dessa forma foi um pouquinho melhor. E aí ele foi realmente construindo tudo isso. E o quanto isso existe, sabe, Dani? E o quanto isso existe, o quanto isso é comum, e o quanto a gente tem que fazer esse trabalho mesmo, às vezes meio lógico, sabe? Olha, não, eu vou me propor aqui a fazer diferente, isso daqui agora eu vou me propor a 3 vezes por semana eu comentar, sendo que eu não falaria nada, né? Então, para entrar nesse processo, né? Você tem mais algo a dizer, Dani? A mágica do fazer um pouquinho por dia, né, Tássia? É isso que você está falando, né? É muito interessante, porque realmente para você poder sair do zero, né, do não faço nada, você vai fazendo um pouquinho por dia, né? E o quão lindo é esse trabalho de formiguinha também, você vê lá no final uma grande modificação, né, uma grande transformação, né? Eu ia falar que eu lembrei que nós somos seres sociáveis. Isso é uma coisa. Eu estava lendo um livro do Daniel Goleman, Inteligência Social, e ele fala sobre isso, né? Mas é o que eu lembrei, não foi isso. Eu lembrei daquele filme que o cara vai para uma ilha, lembra? E ele começa a falar com a bola de basquete. Eu acho que esse filme desenha bem essa questão nossa da necessidade da convivência, da troca de experiências e do quão enriquecedor isso é para nós, né? Nós temos essa necessidade.
Acho que a troca, e como nós vivemos em um planeta com diferentes níveis evolutivos, então sempre um vai ter uma coisa para oferecer para o outro, sempre vai ser uma troca que agrega, né? Acho isso muito interessante, muito bacana. Vamos seguir? Então, seguir. Dentre as muitas dificuldades que envolvem a agorafobia, a mais grave é a incerteza do nosso valor pessoal e as crenças de baixa autoestima que possuímos, herdadas muitas vezes na infância. O sentimento de inferioridade é o grande dificultador dos relacionamentos seguros e sadios. Esse sentimento produz uma necessidade de estarmos sempre certos e sempre sendo aplaudidos pelos outros. Tememos mostrar-nos como somos e escondemos os nossos erros, convencidos de que seremos desprestigiados perante nossos companheiros e amigos. Dissimulamos constantemente, fazemos pose e forçamos outros a nos aceitar. Quanto mais o tempo passa e permanecemos nessa atitude íntima, mais a insegurança se avoluma, chegando a alcançar tamanha proporção que um dia passará a nos ameaçar. Dessa forma, instala-se gradativamente a fobia social, ou seja, o medo que desenvolvemos pelos outros por tanto representar papéis e scripts que não eram nossos. Tabus e realidades, superstições, mitos, conceitos errôneos e preconceituosos que assimilamos de forma verbal ou pelos gestos, abrangendo os vários setores do conhecimento humano, como as regras sociais, as higiênicas, as alimentares e as religiosas, são propiciadores de futuras crises das mais variadas fobias. Acho que a gente pode parar por aqui. Vai ter comentários, Dani. Eu acho que ele traz para a gente essa frase aqui. O sentimento de inferioridade é o grande dificultador dos relacionamentos seguros e sadios. Esse sentimento produz uma necessidade de estarmos sempre certos e sempre sendo aplaudidos pelos outros. Eu acho que essa necessidade que a gente tem de estar certo, à medida que ela vai se petrificando em nós, ou seja, eu sempre tenho que estar certo, e se eu não estiver, eu vou me isolando, porque eu vou ficando na minha certeza, tem muita gente que diz isso. Então, ela é bastante complexa, né? A gente, como seres humanos, a gente vai errar, a gente vai acertar, a gente vai estar triste, a gente vai estar alegre. Então, assim, são várias nuances que acontecem conosco. E aí, quando você ele fala assim, né? Tememos mostrar-nos como somos e escondemos nossos erros, convencidos de que seremos desprestigiados perante nossos companheiros e amigos. Então, você tem essa necessidade de validação do outro, onde você vai construindo um ser que não existe para se adequar a essa necessidade de validação que você tem. E olha que coisa triste, você chegar num ponto em que você, o que sou eu? Quem eu sou? Então você não sabe, porque você acabou criando esses mecanismos todos e foi se distanciando do ser real que você é. Então eu acho assim que aqueles que nos amam, pelo menos assim deveriam, né, compreender aquilo que nós somos também. Que quando você vai criando um ser que não existe, o outro também vai amando esse ser que não existe. E aí lá no final você se depara com a verdade dos dois e dá aquele bug assim, geral, né? Então, é, eu acho que a gente trabalhar com a nossa verdade interior, a gente trabalhar com aquilo que nós somos realmente e tentar ir construindo, fazendo com que isso seja a base da nossa vida. Porque aí você vai ter conexões mais reais com as pessoas e aí você tem mais chance de estar construindo algo que seja concreto, que seja verdadeiro, que seja limpo, que seja puro, nobre, né? Não importa qual relação seja, mas que a gente trabalhe com essa verdade. Porque você se deparar lá na frente com tudo ruindo, vai ser algo também extremamente difícil, né? Para a nossa encarnação aqui, quando você chega numa altura e você desmorona tudo, né? Acho que essa questão aqui que eles colocam, que o remédio coloca, né? Tabus e realidades, superstições, mitos, conceitos errôneos e preconceitos que assimilamos de forma verbal ou pelos gestos. Então, a gente vai agregando também das pessoas que
nos influenciam, né, ao longo da nossa existência, mas a gente também precisa não só agregar cegamente. Eu acho que o que falta em nós, para nós termos. As relações hoje em dia são muito superficiais, né? Então, assim, é difícil você ter uma relação mais profunda. E quando você é um ser humano que você sai da superficialidade, você acaba ficando com muitos poucos amigos, assim. É um grupo bem seleto, né? Mas eu acho que tem a ver com isso também, porque as pessoas, elas não refletem muito, assim. Então, o meu pai falou, meu pai é Deus, pronto. Minha mãe falou, minha mãe é Deus, e pronto. Não, né, gente? A gente precisa refletir, precisa pensar, ter um pensamento crítico em relação àquelas coisas que vêm até nós também, para a gente não ficar, inclusive, acumulando lixo mental, né? Porque muitas coisas que nos falam, que acontece, é um lixo mental, que você fica guardando aquilo ali como se fosse um tesouro, e de fato não é, né? Ai, Dani, ai, tanta coisa que eu fiquei aqui pensando enquanto você falava, né? E eu acho que, assim, parte do caminho, já que, claro, o ideal seria que todo mundo mudasse, mas infelizmente isso não acontece e vamos focar aqui na nossa parte, não é? O que que a gente pode fazer para que isso melhore? Eu acho que nisso que ele fala sobre as máscaras e tal, né, que a gente vai criando esse ser idealizado e vai achando que o outro também é, me parece que o caminho é esse, sabe? Da gente se mostrar com a realidade, ter essa coragem profunda de mostrar quem nós realmente somos e me parece que nesse processo, de fato, a gente vai encontrar as pessoas que realmente se conectam conosco, não é? Porque se eu mostro uma imagem idealizada, uma imagem irreal de quem eu não sou, qual é a chance de eu encontrar alguém que seja parecido com aquela verdade que eu escondo a todo custo? Não tem como, né? E aí é como se a gente, de fato, também fosse propagando essa ilusão, que a gente mostra algo que a gente não é, vai encontrando pessoas compatíveis com esse algo que a gente não é, a pessoa espera aquilo da gente, a gente também espera aquilo da outra pessoa, e como você diz, uma hora o castelo vai ter que ruir, porque toda ilusão vai trazer à tona depois, né, num curto prazo ou num longo prazo, essa visita da realidade, né? Então, que a gente não se iluda também em relação a isso, e que saiba ver beleza na imperfeição, beleza na realidade, né? Porque quando me aceito como sou, mesmo que não seja aquela pessoa que eu gostaria, eu travo esses afetos reais, encontro pessoas que também vão me aceitar como eu sou, então me parece que esse é o caminho mais fácil, por mais que a gente ache que não, porque se a gente realmente achasse que fosse mais fácil mostrar quem a gente já estaria fazendo isso, né? Mas me parece, né, olhando logicamente isso que a gente está falando, que a chance da gente encontrar pessoas que realmente importam é mostrando quem nós somos, que a gente sai dessa ilusão de que a gente é outra coisa, sai da ilusão de que o outro também é um ser idealizado, porque a gente sabe que é difícil ser a gente mesmo, sabe que é difícil bancar os nossos defeitos e as nossas imperfeições, né? Aquilo que a gente queria esconder ali no tapete. Então, me parece que é basicamente isso, que apesar de incômodo, que a gente está se mostrando mesmo como nós somos, né? É, e tem várias outras coisas aqui que eu fiquei pensando, né? Nisso dessa necessidade de estar sempre certo, né? E me parece que essa necessidade da gente estar sempre certo é porque é interessante, né, Dani? Porque nem todo mundo vai pensar como a gente pensa e tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Ninguém tem que pensar como nós pensamos. Mas eu acho que quando a gente tem uma baixa autoestima, qualquer coisa que o outro diga, mesmo que seja um ponto de vista distinto do nosso, isso causa uma dor tão intensa que é como se a pessoa pensar diferente de nós, ela não está só pensando diferente de nós, é como se a gente imaginasse que isso fosse um ataque pessoal. Então, veja, né? O que é uma baixa autoestima? Alguém que não sabe mesmo do seu valor. Porque, gente, opinião diferente vai ter. A nossa, primeiro que a gente não tem as verdades absolutas e nem sobre todas as coisas, e às vezes nem da grande maioria, né? A gente não tem essas verdades. E é também se colocar nessa postura humilde, de que eu de fato não sei, né, a realidade, e de que o outro, quando diz a sua opinião, quando me contraria,
Isso não é um ataque pessoal, isso é o outro mostrando qual é a verdade dele. Então veja que até nisso, né, essa necessidade de estar sempre certo me parece isso, assim, essa profunda desconexão com o seu próprio valor, porque só do outro pensar como eu, só do outro ter argumentos às vezes melhores ou não, enfim, mas que isso não seja um ataque pessoal, é só o outro mostrando quem ele é, mostrando que ele é diferente de você, te agregando, né? Então, eu passo a ver essas opiniões alheias como algo que me acrescenta. E, Dani, é como você falou, sempre acrescenta. Se eu sei ver na diversidade, se eu sei ver no outro esse valor que eu também me dou, a gente vai cada vez mais agregando opiniões diferentes. Veja bem, não é às vezes pegando a verdade do outro para você, porque você vai olhar e fala, bom, isso não faz sentido para mim, mas não necessariamente eu preciso impor a minha verdade sobre o outro, não necessariamente a minha verdade é certa para o outro. Então a gente vai meio que construindo tudo isso, né? E me parece que se na infância os nossos pais foram super críticos, se na infância a criança já trazia tudo isso mesmo de necessidade de estar sempre certo, dessa fobia um pouco maior, é agora na nossa vida adulta também, né, Dani? Mais consciente de quem nós somos, que a gente faz também esse papel de cura e de harmonização, porque uma hora a gente vai ter que fazer e a gente está aqui para isso também. Até para que nós, depois, sendo pais ou mães, enfim, no papel ali de educação, seja na maternidade, na paternidade ou não, a gente possa fazer diferente, porque a gente precisa que em algum momento essa corrente pare, né? A partir desse momento, sou eu que agora tomo as rédeas da minha vida. Poxa, meus pais fizeram o que poderiam. E nós, como pais, que sejamos mais conscientes, porque também, muito provavelmente, vamos perceber que não é tão simples assim, não é tão simples mudar, não é tão simples recriar ali toda uma bagagem que a criança já tem, né? Mas que a gente faça esse papel por nós e depois pela corrente de pessoas que vai passar por nós, não é? Que a gente saiba fazer essa nossa parte. Bom, vamos continuar, que o tempo aqui está curto, né? Diversas matrizes do medo se fixaram na vida infantil. Os pais autoritários e rudes que estabeleceram um regime educacional duro e implacável e impondo normas ameaçadoras e punitivas, criaram na mente das crianças a necessidade de mentir e fantasiar constantemente. Dessa maneira, elas passaram a viver de forma que agradassem a todos uma enorme necessidade de aprovação e numa atmosfera de insegurança. Tais crianças poderão desenvolver no futuro fobias, cujas causas são a doentia preocupação com o desempenho sexual, exagerado cumprimento das obrigações impostas pela sociedade, uma megalomaníaca atuação profissional, a fanática observância de crenças religiosas perfeccionistas e o procedimento extremista de estar sempre correto em tudo que faz e fala. O cortejo dos fenômenos fóbicos poderá ser oriundo de conflitos herdados das existências passadas, dos sofrimentos expressivos vividos no plano astral e dos assédios de entidades ignorantes, mas a matriz onde tudo sempre se interliga e que deverá ser trabalhada e tratada é a consciência comprometida e limitada dos indivíduos em desajuste mental. O medo será sempre a lente que aumentará o perigo. Segundo a excelência do pensamento de Tito Livio, historiador latino, nascido em 59 a.C., quanto menor o medo, tanto menor o perigo. Aberto a comentários. Interessante porque ele fala aqui que da nossa consciência, né? A Joana de Ângeles, ela tem uma frase que eu uso sempre que posso e que eu acho muito linda. E ela fala assim, que um ser consciente não se culpa nem se lamenta, apenas se transforma. E no meu pensamento é isso, né? À medida que você veja que essa questão que ele coloca aqui dos pais, né? Que é uma construção e que, enquanto adulto, essa construção toda ela vai se como é que, potencializando, certo? Essa potencialização, tudo aquilo que nós temos enquanto sentimento, pensamento, ação, nos conecta com o mundo espiritual. Então, ele coloca isso para nós. Então, nós somos também, nós geramos essas conexões, então a espiritualidade pode também nos incentivar um pouco no sentido de aumentar também, potencializar isso em nós,
mas isso que é a última frase dele aqui, penúltima, né? A matriz onde tudo sempre se interliga que deverá ser trabalhada e tratada é a consciência comprometida e limitada dos indivíduos em desajuste mental. Ou seja, para a gente modificar isso, nós precisamos modificar nossa mentalidade, a forma como a gente vê, a forma como a gente pensa. E aí eu fico pensando assim, porque às vezes nós nos petrificamos tanto, a gente fica tão cristalizado nas nossas ideias, nas nossas convicções, que a gente não dá abertura para novas. Aí o que que acontece? Você passa uma encarnação dessa forma. Aí tu desencarna, vai para o plano espiritual, ó. Você precisa trabalhar isso daqui, meu filho, porque isso aqui, ó. Daí tu vem para cá, né? Aí tu fica petrificado de novo. Então, eu acho que a grande questão é a gente aprender a ser quebrador de ciclos, sabe? Você ser, ó, a partir de hoje não é mais um ciclo, eu tô indo para lá, sabe? Porque senão você fica rodando, 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 o tempo vai passando. Tudo bem que a gente, em teoria, tem todo o tempo do mundo, mas viver com qualidade é algo que é para ontem, é uma necessidade nossa também. Porque a pessoa que vive com medo ou que vive, como ele coloca aqui, uma pessoa que tem que estar sempre correta em tudo que faz, a pessoa que não se permite errar, a pessoa que tem que estar sempre perfeita. É horrível conviver com gente assim. É muito ruim. Dá uma sensação de que você também não é nada, porque a pessoa quer sempre o supra-sumo da. Então, eu imagino, assim, nós temos muitas questões a serem trabalhadas, né, Tássia? Eu acho que a nossa educação, eu lembro que eu li um livro, O Medo Não Educa, o Amor Educa. Acho que é isso. A Calma Educa, algo assim. E ela estava contando a história da psicologia, psicologia não, pedagogia nebulosa, que era uma pedagogia usada e que foi muito disseminada, assim. Era usada pelos alemães, e aí era algo como ele coloca aqui, pais autoritários e rudes. Então, eles impunham, você tem que fazer isso. É desse jeito que faz, o caminho é esse. E a pessoa nunca tinha opinião. E como era uma coisa que, tipo assim, nós temos um respeito pelos nossos pais, eu não sei se eu chamaria realmente de respeito, mas às vezes, uma obediência cega, né? Eu acho que, e aí o que que acontece? A pessoa, não, eu tenho que fazer porque meu pai falou, tenho que fazer porque minha mãe falou, eles me orientaram dessa forma, e você vai desconsiderando o seu ser. Você vai desconsiderando aquilo que você é. Eu lembrei agora de Stephen Hawking, que o pai dele queria que ele fosse médico, como ele era, e estudasse na universidade onde ele tinha estudado. E ele falou assim: não, pai, nós vamos negociar isso daí. Eu estudo na universidade que você estudou, mas eu faço o curso que eu quero. E foi onde ele foi estudar física. Então, assim, eu acho que não é você, é um caminho do meio, né, Tássia? Que a gente sempre fala. É você tentar equilibrar. Você não precisa ser rude com outra pessoa e falar assim, não, não faço isso. Mas também não desconsiderar aquilo que você é. Ter um respeito por você. Esse respeito que nós temos por nós, ele dita o nosso alto valor, a nossa autoestima, a segurança que nós vamos ter na vida, porque você vai construindo, assim, você vai confiando em você. É, Dani, e é bem isso mesmo, né? Cada vez que eu vou. E claro, como você bem disse, tem que ser rude, sem precisar também falar não com severidade, né? Não, é ir para o caminho do meio mesmo, de ir se mostrando tal qual você é, de ir conversando, né? De ir ali iniciando esse processo que às vezes demora mesmo. E eu acho que é isso, sabe? Que a gente não se petrifique mesmo, que a gente saiba ver a vida, saiba ver a realidade tal qual ela é. Porque nesse vídeo que eu comentava desse psicólogo, ele fala muito desse processo, que é assim, por que que essa fobia, esse medo é tão grande? Porque eu passo a ver.
toda a realidade com esses olhos muito críticos de como se as pessoas não estivessem vendo de fato o meu valor, né? Disso de falar em público. E eu me lembrei que quando eu era pequena eu tinha um pouco disso. Eu gostava muito de conversar, de falar, isso sempre existiu dentro de mim, mas existiu um momento traumático na minha vida que foi numa prova oral de inglês que eu fiz, e que isso se repetiu algumas vezes, que ficou muito marcado em mim pela forma como o professor meio que humilhou, assim, né? E isso pequenininha, Dani, você vai ver os reflexos disso ali bem depois, né? Então, falar assim com as pessoas, não se petrifiquem, começam a falar aos pouquinhos, né? Daqui a pouco você está falando para mais gente, daqui a pouco você vai percebendo que isso que você via, essa irrealidade que as pessoas estão te julgando, isso também não existe, né? Esse momento, ele foi ali pontual e depois você vai ter outras experiências melhores e melhores. Então, que a gente não se petrifique, a vida está aí fresca, bonita para ser vivida e a gente está aqui para dar o nosso recado ao mundo, para falar as nossas opiniões, para nos mostrar quais nós somos, bonitos e únicos que somos. Então, é isso. Muito obrigada, uma boa semana para todo mundo e que a gente sabe enfrentar